Ave undis spes Maria, ave nidis, ave pia, ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. A igreja reconcilia com Padre Cícero. Galerinha, Cícero Romão Batista. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Padim Cícero, né? Como ele é carinhosamente chamado lá no Nordeste, né? De Padim Cícero. E é Padre Cícero, então Cícero Romão Batista é o nome inteiro dele, né? Eu vou dar um esboço da vida dele, né? Bem, assim, bem breve, mas quero dizer para você que está aí na descrição, né? Detalhes sobre a vida dele, né? Vou ver se eu deixo algum vídeo falando também um pouco, né? Porque tem gente que prefere ver os vídeos do que ler, né? Mas vou deixar também aí uma matéria completa sobre ele falando, né? Então, essa notícia, né, de que a igreja reconcilia com ele é uma notícia muito boa, né? Já era tempo, já não era sem tempo, né, da igreja reconciliar com ele, graças a Papa Francisco, né, que ali inspirado pelo Espírito Santo deu seu sim, tem coragem e não importa, era um grande profeta, né, na nossa igreja aí, Papa Francisco. Com certeza todos nós, né, já ouvimos falar de Padre Cícero, né, ou Padim Cícero, também já ouvimos esse termo, né? Mas talvez a história de tudo que aconteceu para nós que moramos aqui no Sudeste, né, mais para baixo, aqui na região para baixo do Brasil, talvez nós não tenhamos conhecimento histórico ali dos detalhes do que houve, né, entre Padre Cícero e o clero, né, católico na época. Bom, então eu vou tentar contar para você um pouco da história dele bem rápido assim. Como eu disse, a matéria está na descrição com detalhes para quem quiser maiores detalhes, né? E vou contar o que aconteceu, né? Para que pudessem ter tirado dele os direitos sacerdotais, porque foi isso que aconteceu, né? Então, vamos lá. Cícero Romão Batista nasceu no dia 24 de março de 1844 na cidade de Crato, Ceará. E ele é Padim Cícero, né? E já desde muito novo ele se demonstrou, né, uma pessoa piedosa e devota. Tanto que aos 12 anos de idade ele conhece a vida de São Francisco de Sales e se apaixona. E desde então ele faz um voto de castidade aos 12 anos de idade. Então você vê o nível espiritual do guri, né? Então ele já faz ali aquele voto de castidade e ali ele se entrega à oração. Muito provavelmente não conheceu mulher nenhuma, conhecer no sentido pecaminoso da palavra, por assim dizer, né? Ele não teve nenhuma relação, porque desde muito novo é abstido ao voto de castidade, né? E ali uma vida de devoção e tudo, e ele já começou a estudar, saiu de casa, foi estudar já muito novo. Só que o pai dele vem a falecer. Quando o pai dele morre, ele é obrigado a largar os estudos e voltar, porque ele era o homem da casa, então precisava estar ali para trabalhar, para ajudar a mãe e as irmãs, né? E nessa época a situação financeira dele foi muito difícil, né? Passando muita necessidade mesmo. Tanto é que ele só conseguiu ir para o seminário porque um padrinho dele era coronel, né? E aí sim ele foi, né? A questão é, né, por providência divina, né, o padrinho dele era coronel, porque quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, não importa a condição financeira, não importa que isso sirva para você, não importa as dificuldades que estejam pela frente, Deus atropela tudo para te dar a vitória, para te levar onde Ele quer levar, né? E assim foi. Padre Cícero foi estudar então e veio então aí, já encurtando a história, se tornou sacerdote, né? E um belo dia ele chegou na cidade de Juazeiro do Norte, ele se apaixonou pela cidade de Juazeiro, ali naquela região, e voltou para Crato e trouxe, né, indo de novo para Juazeiro com mudança e tudo, de tanto que ele gostou do lugar, ele se estabeleceu.
né? E como sacerdote iniciou um trabalho de pastoral intenso, um trabalho impecável de pastoral, né? Então ali ele começou a visitar as casas e tudo, né? E cuidou muito na questão da bebedeira, da prostituição, e isso foi acabando mesmo. Na época dele, bebedeira excessiva e prostituição quase não tinha mais na cidade ali de Juazeiro, onde ele estava, devido ao trabalho. E a fama dele começou a crescer. Então as pessoas iam para conhecer esse padre Cícero, tudo, né? Então ele começou obras maiores e tudo. Então ele teve uma vida de santo mesmo, né? O foco do vídeo não é nem a biografia dele, né? Mas um esboço, né, para que a gente veja que ele teve de fato uma vida santa. E chegou um certo ponto da vida de Padre Cícero que ele conheceu uma irmã e quando ele, segundo consta a história, né, ele deu a hóstia para essa irmã, né, que é conhecida até hoje como Milagre de Juazeiro. E a hóstia sangrou na boca da irmã. E isso acontecia muitas vezes, né, com essa irmã. E muitas vezes isso foi acontecendo, toda vez que ele punha a hóstia acontecia de sangrar e tudo. E claro, uma coisa assim não fica escondido. O anunciar então, e começou a ficar famoso, o bispo diocesano, né, na época, então nomeou uma comissão para investigar o que estava acontecendo, né? Ao que me pareceu, isso é opinião minha, e é claro, óbvio que eu posso estar errado, mas ao que me pareceu, o bispo não agradava muito de Padre Cícero, ao que me pareceu na história, né? E um bispo, ele tem muito poder, nós somos católicos, nós sabemos, né? Que para a hierarquia, né, para o sagrado magistério católico, o bispo é sucessor dos apóstolos, então é investido de um grande poder e influência. E esse bispo acho que não agradava muito de Padre Cícero, isso ao meu parecer, segundo o que eu li, né? Então ele nomeou uma comissão para investigar aquilo, só que a comissão que ele nomeou tinha farmacêuticos, tinha cientistas mesmo, é o procedimento que a igreja sempre faz. Eles não encontraram explicação científica para o que estava acontecendo ali. Voltaram e falaram isso para o bispo. E o bispo não ficou satisfeito de todos aqueles cientistas dizerem que provavelmente era de fato um milagre o que estava acontecendo, da hóstia se tornar sangue. Então esse bispo não ficou satisfeito e nomeou uma outra comissão por outros padres e alguns outros cientistas. E aí essa segunda comissão chegou lá e foi investigar e deu parecer que era embuste, ou seja, que Padre Cícero estava enganando as pessoas. Resultado, o bispo então optou e se simpatizou com a segunda comissão, com o resultado da segunda comissão, e resolveu suspender os direitos sacerdotais de Padre Cícero. Ele não poderia mais, ele foi desligado, né? Ele nunca deixa de ser padre, entendam isso, gente. Uma vez padre, é padre para sempre. A igreja não tira esse sacramento de ordem. Nem o processo de exclaustração. O processo de exclaustração é quando alguém não quer mais ser padre, ele entra com esse processo, mas ele vai ser padre sempre. As mãos de um padre ungido, elas nunca mais deixam de ser ungidas. Ele vai ser padre sempre. Por isso que precisa de muitos anos de estudo, etc. Mas para a gente não fugir do foco, né? Então tiraram os direitos sacerdotais dele. Então ele não poderia mais celebrar a missa, tudo, embora fosse sempre padre. Por isso que Padre Cícero cai totalmente legítimo, porque ele sempre foi padre, né? Embora já não tivesse mais ali a ligação com a Igreja Católica. Então, como eu disse, o bispo optou por tirar absolver ali, suspender os direitos sacerdotais dele, e a irmã foi dada uma ordem da Igreja Católica desse bispo, né? Como eu disse, tem muita influência um bispo, né? Para que a irmã fosse para clausura, voltasse a ser clausurada, né? Ou seja, uma irmã de clausura, fechada no convento. E assim ficou.
né? E durante lógico que a população ali de Juazeiro se indignou contra o bispo, e o próprio bispo escreve isso em alguma carta dele, né, que tem, né, que caso você tenha interesse de pesquisar, vai estar tudo aí na descrição para você. Ele mesmo disse que a população se revoltou, que não sei o que, tal, e Padre Cícero foi assim perseguido. Eu quero abrir uma aspas e lembrar, isso acontece com muitos santos e por permissão de Deus. Ah, mas por que Deus permite? Não sei. Não sei. O sofrimento por si só, isso é palavras do Papa Francisco, quando ele ainda era jovem. O sofrimento por si só não é virtude. Mas quando se sabe encarar um sofrimento, você se assemelha a Cristo. Então todo santo vai sofrer alguma coisa. Isso é fato, né? É uma regra imposta por Deus que talvez muita gente não compreenda, né? Uma vez um médico disse para mim que quem gosta de sofrer é cristão. Talvez baseado nessa regra de que todo santo sofre, né? Bom, então, Padre Pio também, quando não pôde atender confissão, ficou proibido muito tempo, né? Os próprios padres da igreja perseguiram ele muito, né? E tudo. Então isso aconteceu com o Padre Cícero. E a questão é que esse castigo, né, de Padre Cícero durou até a morte dele, e ele morreu. Ele morreu fora, desligado da igreja, sem poder celebrar uma missa. E Padre Cícero, né, morre aos 20 de junho de 1934, né, em Juazeiro do Norte, Ceará. E depois que ele morre, né, fez-se verdadeiro, pelo menos nesse contexto, nessa época, e para essa história, fez-se verdadeiro o ditado: a voz do povo era a voz de Deus, porque o povo do Nordeste já falou, nós tomamos ele como santo, e ele é o nosso santo Padim Cícero. E aí o que acontece? Que chegou um bispo lá em 2001, e aquela devoção toda, e viu aquilo, e ele também muito apaixonado, né, pela vida de Padre Cícero, tudo, e fez como prioridade do seu episcopado reconciliar Padre Cícero, conhecendo toda a história, né, vendo que é uma injustiça, reconciliar Padre Cícero. E quando foi em 2006 ele entra com um pedido, e ali foi passando os anos, né, de estudos, né, de debruçar em cima de documento, analisar, toda a igreja muito cautelosa e tal, até que dia 13, né, ou seja, anteontem, lá em Crato, no meio da missa ali de abertura da Porta Santa, né, o bispo anuncia para todos os fiéis que eles estavam que ele recebeu uma carta do Papa Francisco permitindo sim, né, reconciliando o Padre Cícero com a Igreja Católica. E então entrou, né, na missa, assim, muito bonito o quadro dele. Não pôde subir ao altar, porque só pode subir ao altar quando já é canonizado. Então sobe, por isso existe o termo, né, subir a glória dos altares. Então ele não subiu, ele ainda está na categoria de Romero, né, o Padre Cícero, e o Papa Francisco fez mais, algo inédito. Ele disse: e eu permito, né, com a aprovação da Santa Sé, que o povo nordestino agora continue a sua devoção a Padre Cícero com a bênção da igreja, com a permissão eclesiástica da Santa Sé. Então agora a devoção a Padre Cícero não é mais aquela coisa que poderia dizer assim, clandestina, né, ou separada da igreja católica. Não, agora é católico. Padre Cícero agora é católico, e eu estou muito feliz com isso, e acredito que esse vídeo vai ficar aí no YouTube. Eu acredito que em muito breve, né, Padre Cícero será beatificado e depois canonizado, porque ele merece. Então, ainda que Deus não tinha feito justiça com ele em vida, né, fez agora, com ele já na glória, né? Padre Cícero na glória. Eu tenho certeza que, junto com essa missa que o povo se alegrou, Padre Cícero se alegra no céu, junto com os anjos e com todos os outros santos. Então, no mais, a notícia que eu queria trazer é essa: uma bênção ao Papa Francisco. Eu estou muito satisfeito, porque agora Padim Cícero é, de fato, um futuro santo da igreja. Não tenham dúvida disso, né? No mais é isso, um beijo no coração e até o próximo vídeo.